poderes de Krishna. Então ele sequestrou, levou todos os pastozinhos unidos de Krishna e os bezerros e os colocaram em um lugar seguro. Todos eles ficaram dormindo, sem dor, sem inconveniência, nada. Aí o Senhor, e para ver o que Krishna vai fazer, como é que Krishna vai reagir. E Krishna reagiu manifestando-se assim mesmo, com todos os bezerros, todos os pastorzinhos de vacas, mas eram todos Krishna. E como sabemos que os próprios pais dos meninos ficaram mais felizes dos seus próprios meninos, seus próprios filhos, e as vacas ficaram mais atraídas, mais amorosas com seus próprios bezerros. Então, finalmente, o Senhor Brahma teve um momento de ups. Ele entendeu que, como diz no Brasil, did my fool. Então, ele apareceu, simpático, professor. Ele apareceu assim. Então é interessante, porque podemos nos perguntar o que você diria em tal situação. Se você fosse Brahma, você assim pisou na. Então vamos ver o que o Senhor Brahma disse no seu começo, no capítulo 14. A primeira palavra, sim, Prabhupada. A primeira coisa que ele disse é que Naumi. E nome em sânscrito significa, como Prabhupada traduz, I offer praise, ofereço elogio. Interessante que o humor de Brahma é quase o que seria normal para Vishnu, mas ele entende agora que Vishnu é Krishna. E apesar de aparecer dessa forma tão linda de um menino, que ele é Deus mesmo. É o mesmo Deus que ele sempre adorava na forma de Vishnu, mas é a mesma pessoa. Então ele diz, não me ofereço um elogio a ti, abra babuche. E, bom, não vou entrar muito na gramática sânscrita aqui, que eu acho interessante, mas um técnica. Abra é Prabhupada. Então, eu traduzi isso. Se eu traduzi isso. Então, Abra é traduzido aqui como o verso. Abra é traduzido como uma nuvem escura. Ou isso e como azul, na tradução isso é sinônimo da azul escuro como nova nuvem. E a palavra ab em sânscrito, na realidade, significa água, da palavra ab, como versão absurbanteira. E então, ab significa água e abra que espalha água. Então, por isso, a palavra abra significa não só assim uma nuvem, mas especificamente uma nuvem que vai dar chuva. Eu acho também interessante. Então, se Prabhupada não me dê, abra vapuche, corpo e também vapu, significa não só corpo, mas também um corpo bonito, atraente, corpo atraente, Então, abra vapuche, todas essas palavras como abra vapuche, e depois de ambaraya, e quase, inclusive, o resto do verso,
ti, eu ofereço o teu elogios a ti. E todas as outras palavras são no mesmo caso da antigo, para vocês que estão interessados. A você que tem corpo como uma nuvem assim de chuva, e Tadit Ambaraya. Ambara é roupa. A você que tem um corpo ou tem roupas que são como relâmpagos. Outra palavra de a cor de um relâmpago. Que sabemos que a roupa de Cristo normalmente é descrita como amarela, mas aqui diz amarela como um relâmpago. E depois, Gunja Vatangsha, Gunja, em sânscrito significa vagas. Você diz vagas, essa fruta? Entende? E então Krishna é muito interessante, porque eu quero ler este verso e também o próximo verso, porque uma pessoa pode perguntar o que Krishna está fazendo, se colocando frutinhas assim como ornamentos, e o que primeiro temos que lembrar que Krishna está agindo como um menino mesmo, como um menino, e decorando o corpo, colocando coisas. E por quê? Se Deus, porque isso é muito diferente do conceito que a grande maioria não a grande maioria, mas a maioria de seres humanos, eles acham que Deus é uma coisa muito formal, e muitos até estão tão confusos que acham que não é possível ver Deus, como que Deus nem possui a qualidade de ser visível, ou que existem coisas mais belas que Deus, porque Deus não é belo, porque ele não é visível. Porque ser invisível é um problema sério. Claro, porque isso significa que um objeto invisível nunca pode ser bonito, nunca pode ser atraente, é simplesmente invisível. Uma carência séria, ser invisível todo o tempo. Então, esse conceito porque eu acho que posso explicar aqui por que a maioria das pessoas que creem em Deus, de alguma forma, lutam ou têm problemas sérios com esse conceito de um Deus que aparece como menino, que brinca, que enfeita-se o corpo com coisas, com vagas, com frutinhas e muitas outras coisas. Por que tantas pessoas têm problema com isso? Porque eles têm um conceito de Deus egocêntrico. Egocêntrico no sentido que eles veem a Deus em relação a eles mesmos. Então, a maioria das pessoas estão interessadas em Deus, não porque tem interesse em Deus, mas porque tem interesse em Deus mesmo, tem interesse em eles mesmos, e Deus é o chefão, o jefe. Porque Deus é a pessoa que tem controle, poder, que se eles querem ser felizes, isso depende da vontade de Deus. Se eles querem riqueza, agora eu vou falar com um acento mais gaúcho para os que falam espanhol. Se eles querem riqueza, isso depende de Deus. Então, eles pensam em Deus como o governador supremo, o poder político supremo, porque político, a palavra político, na raiz da palavra, é simplesmente a capacidade de possuir e exercer poder. Exercitar poder, quer dizer, então, claro que em nossos países tem politiquinhas absurdas, mas no sentido mais básico, exercer poder é político. E uma vez que Krishna possui todo o poder, Deus tem todo o poder,
ele é visto como a figura política suprema, que inclusive você tem que, como se diz, pagar subornos, né? O que a maioria das pessoas chamam religião é mais ou menos subornos. São subornos de pagar a Deus, porque ele tem poder, que ele vai facilitar as coisas que eu quero, que eu tenho medo da morte, então só Deus pode me salvar da morte, então minha vida está nas suas mãos. Então, nesse sentido, tem um conceito de Deus muito egocêntrico. O Deus que me protege, o Deus que me enriquece, o Deus que, sim, em relação a mim. Mas em Vrindavan existe um conceito, uma realidade muito diferente. Porque em Vrindavan as pessoas amam Deus, não pelas coisas que Deus pode dar a eles, mas porque o amam. A natureza do amor é que você ama uma pessoa porque você ama essa pessoa. O verdadeiro amor não tem motivos materiais. É simplesmente amor. Inclusive, por exemplo, se você ama uma pessoa e essa pessoa, vamos dizer, está doente, enfermo. Se essa pessoa está doente e já não pode dar nada a você, porque a pessoa está de cama, deitado, e não pode... Então, se você ama essa pessoa, pode ser um filho, pode ser um amante, aí você se dedica a essa pessoa mesmo quando essa pessoa não pode dar nada a você. Então, o conceito de Krishna é quase o único conceito de Deus entre as grandes religiões que é teocêntrico, que é o conceito de Deus centrado em Deus. Claro, para ser justo aqui, quase em toda religião, existem pessoas místicas, não assim a grande maioria das pessoas, mas pessoas que são místicas, que têm conceito de amar Deus. Por exemplo, os sufis em Islã, que alguns deles têm o conceito de amar Deus só por amar Deus, e não com motivos egoístas. Mas a diferença entre a tradição Bhakti e outras tradições, que nas outras religiões podemos dizer que esse conceito de amar Deus só por amar Deus é sempre uma minoria, como dizer, uma linha, um segmento assim minoritário de místicos. Mas na tradição Vaishnava, amar Deus está exatamente no centro da tradição. E também temos informação que torna Deus amável, porque é difícil amar o que você não pode ver. Como você diz em português, ver para crer. E se apaixonar por uma coisa invisível. Imagine que em inglês, não sei como dizer em português, nem em espanhol, porque é uma coisa que nunca fiz, o termo encontro cego, se diz. Que por exemplo, que uma pessoa terceira organiza, então esse homem vai sair com essa mulher, eles nunca se conheceram antes. Não sei como se diz em espanhol ou português. Encontro às cegas. Encontro às cegas, sim. Eu não conheço a palavra porque nunca fiz. Nunca fiz no meu papel de faraó Hare Krishna. Então, sim, encontro às cegas. Então,
Então, nossa vida interna, imagine, por exemplo, pessoa que aceita sair num encontro às cegas e chega e a pessoa tem uma máscara. Ou pior que uma máscara, a pessoa tem está dentro de uma bolsa enorme, né? Que você nem pode ver se o corpo é anatomicamente humano. Que encontra as cegas, não? Inesquecível. Então, seria absurdo. Ou se a pessoa, por exemplo, imagine que o homem ele vai para a casa da menina e bate na porta e o pai abre a porta, né? Isso já está começando muito mal, né? Que o pai abre a porta e aí eles fazem um arranjo que tudo bem, então você vai ficar nesse quarto e minha filha vai ficar no outro quarto. E o menino pergunta, e até quando? Não, vai ser sempre assim, até a morte, né? Isso é absurdo. Isso é uma coisa absurda. Então, tem um ditado em inglês que a miséria gosta muito de companhia. No sentido que se você é miserável, você quer que outras pessoas sejam miseráveis para compartilhar a miséria. Então tem pessoas assim tão absurdas que ele, devido a uma falta de qualificação espiritual, devido a uma falta de recursos, digamos, espirituais, eles ou estão numa tradição que não, ninguém viu Deus, ninguém viu a Deus, ninguém sabe o que Deus. Imagina, e que isso vai ser eterno. Ou até quando? Então, a ideia, primeiro, o mandamento de amar a Deus e que Deus é sempre invisível, é meio absurdo. E por isso dá para explicar porque tantas pessoas não ligam muito para a religião. Porque tem, assim, tantos absurdos. E quando aparece Cristo numa forma... Porque tem dois conceitos que são realmente opostos. Um conceito é, em português, livre-arbítrio, livre-albedrío, em espanhol, que livre-arbítrio e o conceito oposto, qual conceito seria exatamente o oposto de livre-arbítrio? Seria o determinismo. O determinismo significa que, dado as circunstâncias iniciais, tudo o que acontece depois desse primeiro momento é predeterminado. Por exemplo, se você tem, para dar um exemplo bem brasileiro, bola rolando, que por exemplo, você tem uma bola de futebol, né? E você chuta. Então, se nós temos informação suficiente da posição da bola, o nível, quer dizer, a terra, se a terra sobe, se desce, e se tem obstáculos, se o campo é completamente liso, completamente plano, se tem outras coisas, e a força com a qual você chutou na bola, exatamente em quanto força, em que direção. Se temos informação completa sobre os fatores materiais, podemos predizer exatamente onde a bola vai terminar. Exatamente onde a bola vai terminar. Porque como se diz, o caminho da bola é determinada pelos fatores físicos. É por isso, se alguém faz uma pergunta aparentemente natural, mas realmente uma pergunta, em última instância, absurda, que por que Krishna é azul? Ou por que Krishna brinca, juega? Assim,
A pergunta, como dizer em português, linguagem filosófica, a pergunta implica, ou dá por sentado que existem uma série de fatores que determinaram que Deus seria azul. Então, quando perguntam por que Krishna é azul, eu acho que é uma boa cor. Azul um pouco mais escura, mas azul. Então, imitando Krishna. Então, a pergunta por que Krishna é azul, quais são os fatores que determinaram essa cor? Mas tudo que Krishna faz, Krishna é o único ser, num sentido, que faz tudo livremente, porque Krishna é onisciente, ele sabe tudo. Às vezes fazemos algo por falta de informação. Se eu tivesse sabido, né? Se eu tivesse sabido, não teria feito isso. Quantas vezes falamos assim? Mas no caso de Krishna, ele já sabe tudo. Então, Krishna, a ideia de um Deus que pode ter gosto pessoal, eu acho que o problema filosófico na mente de algumas pessoas é que um ser onipenetrante, um ser infinito, não pode ter preferências pessoais. É interessante, um ponto filosófico, porque Krishna aparece como pastorzinho, porque não engenheiro elétrico, ou porque não como... Bom, Krishna poderia, porque uma cabeça e 4 braços, porque não 4 cabeças e um braço. Bom, Brahma que tem 4 cabeças, né? Então, quando ele fica na mental, é sério. Mas esse tipo de pergunta, porque Krishna aparece na forma que ele aparece, é uma pergunta que está procurando uma corrente, cadena, acho em espanhol, uma corrente de causas e efeitos, que tem uma causa original que determina um certo efeito, esse efeito se torna a nova causa. Isso é a corrente, né? E esta causa produz seu efeito, e esse efeito também começa a agir, actuar como uma causa. Então, temos uma corrente, uma cadeia de causas e efeitos, uma corrente de causas. Então, qual seria a corrente de causas que resultou em um corpo humano azul de 2 braços? E obviamente, Deus, sendo onisciente e onipotente, seria a pessoa com a maior quantidade de livre-arbítrio. Então, uma pergunta filosófica, podemos dizer teológica, mas também uma pergunta filosófica, que como seria possível que uma pessoa com livre-arbítrio infinita nunca escolhe nada, nunca elige nada? Ou seja, que toda sua onipotência e onisciência permanece sempre como pura potencialidade e nunca se realiza, nunca se actualiza. Então, quando começamos como dizer, desempacotar. Quando começamos a desempacotar os argumentos, os conceitos das pessoas que não são Haris, que não adoram a Krishna,
começamos a ver que suas premissas, ou que eles presumem, que tem muitas premissas escondidas. Porque na lógica ou na filosofia é muito importante poder detectar premissas não faladas, mas que são, como se diz, que são partes móveis essenciais no argumento, que são elementos essenciais no argumento, mas não são falados. Então, porque, por exemplo, dizer que um ser, se ele diz, não, mas um ser onipotente, onisciente, não elegeria uma cor específica para seu próprio corpo, mas não existe uma lógica direta. Existem várias premissas escondidas que são necessárias para completar o argumento. Isso não significa que o argumento é válido, mas mesmo para articular, mesmo para apresentar um argumento que racional, existem premissas, então temos que falar abertamente as premissas não faladas. E por quê? Então, isso é filosofia. Mas, afinal de contas, um ser pode ser infinito, pode ser onisciente, pode ser onipotente, pode ter livre arbítrio infinito e ainda assim pode ter preferências. Por exemplo, mesmo as pessoas que têm problemas com a ideia de Deus ser um pastorzinho de vacas azul, como é possível ter problema com isso? Mas mesmo eles aceitam que Deus faz outras escolhas. Por exemplo, todas as religiões, mesmo as religiões que não têm um conceito de Deus visível, eles aceitam que Deus faz distinções morais. Que as ações de Deus são justas, ele com um rei perfeito que faz a justiça, que dá a justiça, e que Deus não faz coisas que são moralmente terríveis. Bom, eu tenho que dizer, o Deus cristão tradicional se faz. Eu acho que criar um inferno eterno o inferno eterno é completamente incompatível com a ideia de um Deus moral, um Deus que é moralmente bom e não mal. Porque o princípio básico da justiça é que o crime e o castigo devem ser equilibrados. E não existe nenhum crime eterno. Então, por um crime que foi cometido em 10 segundos, 1 ano, 5 anos, depois um castigo infinito, é simplesmente um abuso absoluto de poder. Então, dá para ver, inclusive, por exemplo, tem um ramo de certas religiões protestantes que enfatizam a irracionalidade de Deus. Porque eles têm um conceito, para mim, bastante pervertido, que isso é necessário para mostrar que Deus é ilimitado e onipotente. Então, nós temos que imaginar um Deus que faz coisas moralmente horríveis, simplesmente para glorificá-lo. E um exemplo talvez um dos piores é o calvinismo. E vários, tem todo um grupo de tradições protestantes que dizem, por exemplo, que Deus pré-eligiu os que serão salvos.
pré-eleição, inclusive eles dizem. E a ideia é que nada que você faz pode aumentar ou melhorar as suas possibilidades de ser salvo, de ter vida eterna muito boa e não castigo eterno. E porque se existisse uma relação entre os atos piedosos que você faz e a decisão de Deus, Deus não seria absolutamente independente. Então, para enfatizar a independência de Deus, é necessário dizer que nada que você faz pode influenciar Deus, ele está além de influência, além ou seja, que Deus nunca precisa seguir normas, mesmo quando as normas sejam completamente razoáveis. E tem devotos, se posso ser honesto aqui, espero que não corte o meu microfone, que, por exemplo, a interpretação que muitos devotos dão do termo misericórdia sem causa. Misericórdia sem causa, que existe como dizer, uma ideia errada entre talvez a maioria dos membros da ISKCON disso, no sentido que misericórdia sem causa significa que, por exemplo, Deus ou um devoto puro salva uma alma e essa alma não tem nenhuma qualificação além das qualificações de outras almas, só é misericórdia sem causa. Primeiro que isso é uma falta de tradução, no sentido que a palavra sânscrita sem causa é a haituka, o termo técnico que é usado, por exemplo, no Bhagavatam. E um exemplo típico disso seria o verso famoso Vasudeva Bhagavati Bhakti Yoga Prayojita Janayatyashu Vairagyam Jnanam Chajra Haitukam. Vou dar o número do verso, isso vai custar um pouco mais, mas vale a pena, né? Vasudeva Bhakti Yoga, isso é o verso, se você quer ver no Bhagavatam 1, 2, 7. Eu posso colocar no chat, não? 1, 2, 7, não. Aqui. 1, 2, 7. Vou botar no chat para você ver. Hare Krishna. Deixa eu ver, Srimad Bhagavatam. Então, se você pode ver no chat, Vasudeva Bhagavati significa em Vasudeva, ou para Vasudeva, para Bhagavan. Bhakti Yoga Prayojita. Prayojita significa aplicado ou dedicado. Então, Bhakti Yoga aplicado ou colocado ou dedicado a Vasudeva, Bhagavan, Krishna, Janayati, produz, acho, rapidamente, Janayati, ainda, vocês têm essa palavra em português, gerar, Janayati, Janayati, acho, produz, ou gera, genera, rapidamente, Vairagyam, desapego, Jnanancha e conhecimento, Jarahaitukam, que são sem causa. Agora, para entender essa palavra Haitukam, é simplesmente a Haitukam, não Haitukam. Então, eu vou explicar. A palavra Heitu, em sânscrito, significa causa. Causa, porém, muitas vezes significa uma causa mental. E causa mental, em português ou espanhol, é motivo. O motivo é uma causa mental.
E da palavra heitu, a palavra haituka, que significa aquele que possui um motivo. Algo que possui um motivo, no sentido de motivo pessoal. Agora, a haituka significa sem motivo pessoal. Então, a palavra nesse verso, ahaitukam, significa que, não que essa misericórdia vem sem causa, que a misericórdia que você recebe de conhecimento e desapego não tem nenhuma causa. Não, o verso está dizendo o contrário, que o vairagya, o desapego do devoto, o desapego do devoto e o conhecimento do devoto não tem motivos egoístas. Então, a palavra sem causa em nossas escrituras é usada para descrever o sentimento do devoto com Krishna. E o que Krishna enfatiza o que Krishna enfatiza sempre em Bhagavad Gita, por exemplo, é que ele não favorece ninguém. Ele enfatiza isso, ele diz, Samoham Sarvabhuteshu. Eu sou igual para com todas as criaturas, não me dveshosti, não odeio ninguém, não odeio nadie. Não odeio ninguém e não me priya, e não favoreço ninguém. Krishna diz, Samak Sarveshu Bhuteshu Madbhaktim Lavate Parang. Você tem que ser igual para com todos, se você quer alcançar devoção pura. Madbhaktim Lavate Parang. Krishna diz, Pandita Samadarshana, que os sábios vêm com igualdade a todos os seres. Krishna diz que Atmopanyena Sarvatra Samam Pashyati Jorjuna. Uma versão assim, eu vou também colocar isso porque é um verso super importante. Eu acho que, deixa eu ver, do Bhagavad Gita. Sim, o verso 6, 32, que eu vou colocar sânscrito no chat. Porque é um verso muito importante, que onde Krishna explica empatia universal. Empatia, às vezes tem devotos que acham que se você é realmente consciente de Krishna, você não liga para ninguém, ou os problemas do mundo, você não quer saber. Não, Krishna diz aqui, Atmopanyena Sarvatra. Sarvatra significa em toda parte, em todas partes, everywhere, em toda parte. E a palavra Atma, eu vou explicar isso. Atma, vocês entendem, alma, e Opamyena. Opamyena significa através de Opamya. Opamya vem do sânscrito Upama. Ma significa medir, porque quer dizer, em português, em espanhol, métrico. Métrico em sânscrito é matra, a mesma palavra. E matra é medida, métrico, metro. Todas essas palavras são sânscrito, de matra. Então, upama, upa significa proximidade. Não vou entrar em todos os detalhes aqui, gramáticas, mas upa significa proximidade. Então, upama significa medir de perto, medir de cerca. E por isso é a palavra sânscrita que significa, então, upama é comparar, quer dizer, juntar duas coisas e medir, comparar. E por isso, de upama, temos a palavra opamya.
Então, a palavra opamya significa o ato de comparar, ou comparação, comparação. Então, atmopamyena significa comparando sarvatra em toda parte, quer dizer, com todos os seres, comparando todos os seres a você mesmo, a seu eu, a sua alma. Quer dizer, comparando, vendo. E qual é o resultado dessa comparação, comparando todas as almas a você, a nível de alma, samam pashati. Arjuna, a pessoa vê igualdade através de uma comparação de todos os seres, a sua própria alma, você pode ver igualdade com todas as almas. Samam, igual, em inglês tem a palavra same, o mesmo. Você vê a igualdade de todo mundo, comparando todo mundo com você mesmo. Quer dizer, empatia universal. Empatia universal. Atmopamyena sarvatra samang pashyati, que vê, Yorjuna, e que vê sukham vajati vadukam. E não importa que você está desfrutando da comparação ou sofrendo da comparação, que não importa que outra pessoa está trazendo felicidade para você, miséria para você. Acho que tem mais gente que traz miséria neste mundo moderno, mas de qualquer maneira, então, Krishna diz, Sukhamva Jadiva Dukam. Sukhamva, Krishna diz, ou na felicidade, porque se alguém traz felicidade para você, muito fácil abraçar essa pessoa, seremos sempre amigos, obrigado por tanto dinheiro que você deu para mim. Então, na felicidade é fácil, mas na miséria, se uma pessoa está, como se diz no Brasil, uma pedra no sapato, uma bomba no sapato. Tem pessoas que são bombas no sapato. Então, Sukhamva Jadiva, o mesmo, Jadiva significa mesmo no caso de Dukam. Sukhamva Jadiva. Então, a pessoa, se você pode ver assim, Sadyogi Paramomata, ele ou ela é o melhor yogi. Então, muito interessante que Krishna explica aqui, o melhor yogi é aquele que tem empatia universal. Empatia universal é o sintoma do melhor espiritualista. Muito interessante, um ponto, claro que nunca é esquecido no movimento Hare Krishna. Então, a Bhagavad Gita é muito interessante, tem muitas coisas lá que não são sempre vistas. Bom, então, voltando para o nosso verso. Bom, qualquer pergunta, estou explicando várias coisas. Se tem qualquer pergunta, disponha, como diz no Brasil. Gandhini Devi Dasi. Jai Silechev, gracias por la clase siempre tan iluminadora. Usted hablaba de que los sufis aman a Dios, pero nosotros tenemos eso, que tenemos más información para amar a Dios, pero tenemos más detalles, ¿no? Y también hablaba, pero en los Vaishnavas a veces también se encuentran que estamos todavía con el egocentro, ¿no? Digamos que necesitamos cosas de Dios y que aunque tengamos, o sea, estamos en una filosofía, el Vaishnavismo, que es el amor a Dios que se promueve y tenemos herramientas para amar a Dios. Así todo, todavía estamos con esa dependencia de que necesitamos de Dios esto o lo otro, ¿no? O sea, dentro del Vaishnavismo... No, pero hay una... Los brasileños entienden español, ¿verdad? Si respondo en español, ustedes entienden, ¿verdad? Puede responder en inglés, en portugués igual, como quiera.
portugués, español. Hay varias cosas. Primero ¿qué es la primera cosa que dijiste? Que los sufis aman a Dios, pero no tienen conocimiento. Sí. Yo quería decir que los sufis eran muy influenciados por el Vaishnavismo. Y yo creo que es difícil, no se puede entender perfectamente el sufismo sin entender la influencia Vaishnava. Y claro que hubo un obstáculo que los muchos reyes o sultanes así musulmanos mataron a los sufis que tenían una mente abierta. Así que hubo mucha persecución de los sufis por líderes musulmanes. Aparte de eso, existe una diferencia entre servir a Krishna con motivos materiales y simplemente recorrer a Krishna cuando no hay otra opción. Por ejemplo, cuando los demonios atacaban Vrindavan, los devotos, que son devotos puros, imploraron a Krishna que los... O sea, cuando sucede algo muy peligroso, muy difícil, pedirle ayuda a Krishna, eso no significa que el motivo principal por el cual uno está sirviendo a Krishna es para obtener beneficios materiales. Un devoto, hay una diferencia entre uno puede servir a Krishna solo por amor, por devoción, pero hay momentos en la vida que son tan chocantes, tan insoportables que es imposible no pedirle ayuda a Krishna. Y esas cosas son diferentes. Otra pregunta. Muchas gracias, muy lindo. Muchas gracias. De nada. Estoy cerca de México, aquí, California. Jai Sharadev, minhas reverências. Então, quando o senhor fala que assim, a gente não sabe o porquê Krishna é azul, a gente só pode imaginar. Mas quando ele desce a esse planeta, a gente também pode falar para as outras pessoas que ele, para ser diferente, para diferenciar que ele é Deus, ele pode tomar essa forma azulada? Eu acho que não é só para... Eu acho que Krishna gosta mesmo. E além disso, Krishna aparece em tantos avataras que Sim. podemos dizer que Krishna aparece em todas as cores. Inclusive, o Bhagavatam diz Avatara Yasangyeya Hare. Literalmente que os avataras de Krishna são inumeráveis. Inumeráveis, incontáveis. Então, Krishna aparece azul, um tipo de azul. Como Krishna, mas ele tem avatares infinitos, em todas as cores. Assim que todo mundo pode escolher sua cor favorita. Eu digo que Krishna, não, para se diferenciar, Krishna faz outras coisas. Façanhas, assim, super-humanos. Krishna faz muitas coisas assim. Sim, e também esse passatempo de Brahma, ele como diz, ele faz com que Brahma se esqueça de sua natureza, só para Brahma poder oferecer essas orações e nos iluminar. Assim? Parece que Brahma ficou um pouquinho confuso. Mas Krishna que faz isso? Ou é a natureza humana? Bom, Arjuna ficou confuso e sempre os outros dizem não, que Krishna criou a ilusão de Arjuna. Talvez sim, mas
Sabemos o que aprendemos os grandes sábios, Prabhupada também falou isso, então, sim, Krishna podemos, como nos templos Hare Krishna, às vezes faz uma peça de teatro no domingo, e dado um tempo infinito, ou pelo menos milhares de anos, existe uma possibilidade que finalmente haverá uma peça muito bem feita, isso dado um tempo assim ilimitado. Mas Krishna brinca de muitas maneiras e seus devotos participam. Por exemplo, sabemos que certos devotos tomaram papel de demônios e mesmo as peças na ISKCON, os outros quase preferem o papel de demônio. Eles fazem com mais emoção. Muito obrigada, Kiradeva. Já. Outra pergunta? Se não, quero agradecer a Dhanvantari Swami, grande Vaishnava. Nalini tiene una pregunta. Jaya Charideva. Oh, Nalini tem uma pergunta, desculpe. Nalini, você tem uma pergunta? Haribol, sí, tengo una consulta. Usted muchas veces dijo que nosotros estamos en este proceso para no renovar nuestro contrato en el mundo material. Al mismo modo, en otros lados, en el Srimad Bhagavatam se dice que no es necesario ir a ningún lado. Digamos que el devoto no aspira a ir a ningún lado, no ambiciona ni disfrutar del mundo material, ni desea salirse de este mundo. Entonces, la pregunta era, digamos, en el sentido de que lograr el éxito sería perseguir la satisfacción de Krishna. Entonces uno está haciendo servicio, sea en el plano que sea, en este mundo o en otro, como al fin y al cabo como que sería lograr amalgamar la vida de uno donde sea que esté, pero si está consciente de Krishna, es como estar liberado todo el tiempo. Entonces no es ir a ningún lado, sino satisfacer a Krishna. Se me enreda ahí el punto de... No, yo entiendo. Una vez en diciembre de 73, wow, casi 50 años atrás. Yo era un bebé. Chiste. Sí, en 73 diciembre estuve con Prabhupada en Los Ángeles. Él vino y yo fui a verlo y yo le pregunté a Prabhupada si yo podía predicar en unos lugares y Prabhupada me respondió con ese verso, Narayana parak sarve nakutas chana bibyati. Voy a dar el número de verso, Narayana parak sarve. Es el Bhagavatam 6, 17, 28. Que tal vez, 6, 17, el sexto canto, el capítulo 17, verso 28. Y Krishna, y se dice que Narayana Parak Sarve, Narayana Para es supremo. Entonces todos aquellos que tienen a Narayan como supremo, como la cosa más importante en sus vidas. Todos ellos, Narayana Parak Sarve, Nakutas Jana Bibyati, no teman a nada. Así, no teman a nada, de ningún lado. Nakutas Jana Bibyati, Swargapa Varga Narakeshu, que Swarga en el cielo material, Apavarga, liberados, o Narakeshu, mismo en el infierno, Api Tuliarta Darshana, ellos ven todo como siendo del mismo valor, Tuliarta. ¿Por qué? Porque un Vaishnava que es Narayana Para, o sea, Narayana Para que acepta a Krishna como la cosa más importante en su vida, está siempre con Krishna.
Por eso un devoto así avanzado es Jivan Mukta. Jivan significa vivo, mismo vivo, Mukta, liberado. Los vivos liberados. O sea, vivos en este mundo material, Jivan Mukta. Mismo viviendo en este mundo material son liberados. Así que no hay diferencia. Este Vaikuntha o otro Vaikuntha. Es, como dicen, lo mismo. Entonces, los acentos regionales son muy divertidos. Así que para un devoto solo quiere servir a Krishna, y ya que solo quiere servir a Krishna, ya es liberado. Ya se siente completamente extático. Y entonces un devoto no se preocupa con la geografía. Si estoy en este mundo, si estoy en otro planeta, eso no importa, porque en todas partes el devoto está con Krishna, está en el plano espiritual, extático, muy extático, y así ni se da cuenta en cuál planeta está. Hay un verso que siempre me ha inspirado, de Dichi Muni. De Dichi Muni era un gran sabio y para fabricar su rayo, Indra necesitaba el cuerpo de ese sabio. Es una historia un poco diferente, pero la filosofía es interesante. Entonces, él fue a Sankirtan, ¿verdad? Le pidió esa donación al gran sabio de donar su cuerpo. Buenos días, ¿qué tal? Usted podría donar su cuerpo. Y entonces el sabio aceptó, pero ese sabio era tan consciente de Krishna, era tan avanzado en conciencia de Krishna, que cuando el momento en que dejó el cuerpo, ni se dio cuenta. Así que imagínense que uno está bailando, danzando en un kirtan, y tal vez tiene, si las personas que usan un charter, yo usaba por años, siempre se me resbala, pero así, vamos a decir que tiene ese manda, ese charter, vamos a decir que que el devoto o la devota está bailando en éxtasis y se le cae el charter, pero ni se da cuenta. Entonces, así mismo, un devoto avanzado deja el cuerpo casi a veces sin darse cuenta, porque no pierde conciencia. Eso es una forma elegante de salir de este mundo, no como un perro así, ladrando, llorando, pero salir de este mundo sin perder conciencia. Así que ahora estoy muriéndome, espero que fuera correcto hacerme entrar en ISKCON. Pero un devoto, así un devoto avanzado, ni pierde conciencia. O sea, uno sale de este mundo con los ojos abiertos. Y eso es conciencia de Krishna. Así que respondiendo a la pregunta de Nalini, de campana. Gracias, Acharya. ¿Otra cosa? Los argentinos. Kalindi. Hare Krishna, Acharya Deva, ¿cómo está? Bien, bien. Gracias al Santo Señor del Cielo. ¿Cuál sería la diferencia entre servir a Krishna por amor o servirlo porque uno entendió o comprende que no hay otra manera de aliviar el sufrimiento material? O que por ejemplo, un niño tiene que obedecer a los padres. Los padres dicen que tienes que dormir, ahora tienes que comer, vete a la escuela. Yo recuerdo mismo mi último año en el colegio que no aguantaba más así. Bueno, entonces yo me dormía muy tarde, vamos a decir muy tarde, todas las noches, y mi mamá
entraba en mi cuarto y levántate, tienes que ir a la escuela. Y todos los días, por meses y meses, yo le decía a mi mamá, estoy enfermo, no puedo ir. No puedo ir. Y ella nada más me tocaba así la cabeza, estás muy bien, vete. Y me iba, todos los días me iba. Entonces, claro que así un joven, un niño obedece a los padres porque tiene que obedecer y entiende eso. Pero con tiempo, uno a veces después, uno desarrolla amor por los padres, siente gratitud y puede entender cuánto sus padres hicieron por él o por ella. Entonces, sadhana bhakti significa uno entiende que sí, tengo que servir a Krishna, si no, como se dice, voy a me dar mal. Si uno obedezco a Krishna, voy a tener muchos problemas en la vida. Pero con tiempo uno realmente desarrolla amor por Krishna. Y lo único que quiere hacer es satisfacer a Krishna. Bueno, gracias. Entonces, otra vez que... Creo, no, hay una pregunta en el chat, me parece, que no tiene micrófono, me acaban de avisar, pero no estoy segura si es pregunta o comentario, no sé. Wow, es una preguntaza. Brenda Saki. Quería comentar sobre la diferencia de identidad simultánea entre participar en el movimiento de Sankirtan de un modo consciente, tratando de cumplir la misión de Krishna, que las almas vuelvan con él, es decir, con esta empatía universal que el mismo Krishna tiene y nos recomienda que desarrollemos, a participar de movimientos de Sankirtan solo pensando en uno mismo, sin estar tan conectado con ese humor y misión de Krishna, de hacer algo consciente para que las almas se conecten con sí. Bueno, hay dos posibles resultados: que uno se despierta y, como se dice en Brasil, un bello día se despierta y entiende que, como un niño, que en vez de simplemente pedir a mis padres, dame eso, dame lo otro, de realmente sentir amor por los padres, uno se despierta o uno no se despierta. Y los que no se despiertan, después de un tiempo, ven que hay recompensas interesantes, mundanos, en otros lugares, y no solamente en un movimiento en que ni siquiera se puede comer ajo. Entonces, así que los que avanzan se quedan, los que no pueden entender, no pueden avanzar, a veces se van y tienen que volver más tarde. Pero Krishna, ¿sabe cómo esos lugares que cuando te vas ¿cómo se llama? En portugués, carimbam? Amado, ahí você pode voltar sin pagar otra vez. Sí. Ahí son en Sudamérica. Sí, le marcan con una estampilla, con algo así, sí. Sí, que uno tiene derecho a varias entradas. Entonces cuando uno ha servido a Krishna y se va, Krishna le da esa estampilla y puedes volver más tarde sin pagar de nuevo. Bueno, quiero agradecer a Dhanvantari Swami, a todos vocês. Dhanvantari Swami é grande Vaishnava que eu admiro muito e aprecio que você organizou este programa. Muito obrigado, Chardeva. Nós que agradecemos, estamos muito orgulhosos de ter o senhor presente aqui hoje. Quando vai me visitar? Estou perguntando antes de todo mundo. Oi! Depois falamos disso em particular. Então, muito obrigado a todo mundo. Um prazer ver vocês. E até logo. Hasta luego. Até logo, Chardeva. Até logo, Chardeva. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Jai Dhanvantari Swami, thank you. Gracias Dhanvantari Swami, gracias Silachare Haribol.